Salve, salve, galerinha do Futebol na Veia. Tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estamos aqui para mais um debate aí. Estou aqui com meus convidados de sempre aí, o Bruno e o Renan. Vamos falar aí de alguns temas quentes aí dessa semana aí, né? Principalmente no futebol brasileiro, que tivemos uma semana decisiva de Copa do Brasil, com muitos, digamos, momentos e polêmicas aí para a gente debater. Né? Queria agradecer aí ao Renan e ao Bruno pela disponibilidade, né? Final de ano aí, correria com estágio, faculdade, tudo mais, aí tá corrido para todo mundo. Mas já vamos partir aqui para o começo, né? Já vamos falar de um dos temas polêmicos. Na quarta-feira teve um jogo entre o Grêmio e o Cuiabá, né? E o Grêmio favoritaço e tudo mais, mas teve alguns lances polêmicos na partida e que muitos acreditam que o Grêmio tenha sido favorecido no jogo e que talvez poderia ter sido um resultado diferente. Queria saber de vocês aí, vocês acham que meteram a mão no Cuiabá mesmo? Ou que foi exagero? O que você acha, Renan? Bom, primeiramente cumprimentar o Léo, o Bruno. Tem uma invasora aqui no fundo, em cima da minha cama. É... Coisas que acontecem quando a gente grava em casa. Bom, Léo, é um jogo polêmico, né? É um jogo que tem as suas controvérsias, tem a questão de VAR, tem a questão de análise de todos os lances. É muito interpretativo, eu acho. Eu confesso que acompanhei pouco do jogo, tá? Não sou o cara que acompanhou tudo, tá a fundo do que aconteceu, mas olhando assim as discussões, eu acho que é assim um certo erro da arbitragem. Eu acho que o Cuiabá, principalmente por você ser uma equipe menor, um lance desse interfere muito, porque você sabe que no jogo da volta você vai jogar fora de casa contra uma equipe que é tradicional, né? Então, há sim uma certa interferência. E o Cuiabá, para mim, tem razão em reclamar. Assim como teria o Grêmio se acontecesse, porque não tem essa questão de lado. Se é erro para um ou para outro. Então, a arbitragem interfere sim no resultado, infelizmente, mais uma vez, e a gente tem ainda o auxílio do VAR. Boa tarde, queria cumprimentar o Léo, o Renan, o pessoal que está assistindo a gente. Eu concordo com o Renan, teve sim interferência da arbitragem. No pênalti que o Grêmio teve a seu favor, foi pênalti no em cima do PP, isso é claro. Mas, cara, a bola saiu muito no cruzamento do Cortez. A bola saiu demais, tanto é que o Twitter do Cuiabá colocou que os árbitros do VAR estavam acompanhando a novela. Com toda a razão, tenho o direito de reclamar, porque, cara, foi grotesco, assim. A bola do Cortez saiu demais, e ainda mais por ser um clube pequeno, assim, né? Como, pequeno não, de menor expressão, né? Como o Renan disse, interfere demais no próximo jogo da equipe, assim, né? Porque, como a gente viu, o Cuiabá deu muito trabalho pro Grêmio, né? Poderia até ter vencido a partida, se não fosse o Vanderlei fazendo grandes defesas. Teve um lance lá que foi 3 chutes seguidos no gol e o Vanderlei salvou, a trave salvou também. Então, se não fosse o VAR, o Grêmio poderia ter se complicado aí nesse primeiro confronto. Então, teve interferência sim e o Cuiabá tem todo o direito de reclamar. E também teve um lance na mão do Lucas Silva, né, do volante do Grêmio, que o Cuiabá reclamou também. E eu acho que reclama com razão, porque ele estava com o braço totalmente aberto e a bola bateu nele, então era um pênalti a favor do Cuiabá que o VAR não marcou, né? Concordo com vocês. Foi muito pênalti, a bola saiu bastante. Meteram a mão no coitado do Cuiabá aí. Assim, vamos ser bem francos, né? A chance do Cuiabá eliminar o Grêmio já não era grande. E aí acontece tudo isso. O pênalti do PP, por exemplo, foi um pênalti, a bola saiu. Se o juiz não tivesse marcado aquele pênalti, o Grêmio poderia ter feito outro gol, né? Poderia ter de outra forma. O pênalti lá, o Cuiabá poderia ter errado, né? E não teria mudado o placar. Só que assim, são chances claras, né? O Grêmio teve um pênalti a favor e o Cuiabá deixou de ter um para ele. Então, acaba que influencia no resultado sim, né? O gol sempre muda o jogo, não tem como. E o Cuiabá sim foi prejudicado e infelizmente, né? Porque atrapalha o espetáculo. O Grêmio já era muito favorito, o Cuiabá conseguiu engrossar o jogo, tá sendo bem legal, aliás, os times de Série B conseguindo, né, atrapalhar a vida dos times de Série A. Isso mostra, assusta às vezes, né? Porque time de Série A tendo problema com o time de Série B, mas em compensação também é um mérito pro time dos caras.
mas a arbitragem errou feio e poderia ter revisto isso, né, e ter feito o certo, né? O Cuiabá até tirou sarro no Twitter. Agora, falando aí do... Acho que o jogo mais esperado dessa rodada foi Flamengo e São Paulo, né? Por conta de tudo, polêmicas, Gerson contra Daniel Alves, o São Paulo meteu 4 no Flamengo e as pessoas acreditavam que o Flamengo ia vir querendo vingança, né? Mas acabou que não aconteceu isso. Mas, primeiramente, queria falar com vocês sobre a estreia do Rogério Ceni. O que vocês acharam do time do Flamengo? O que vocês acharam da postura do time do Flamengo sendo acomodada por ele? Né? Em seu primeiro jogo, o resultado não foi positivo, mas, assim, vi um Flamengo diferente. Então, queria saber de vocês também se essa opinião é válida. Bom, mesmo com o resultado controverso, eu achei uma grande estreia do Rogério Ceni, porque ele colocou o time do Flamengo com uma intensidade que a gente não via com o time do Domi. Flamengo intenso a todo momento. Se a gente for parar para ver, o São Paulo na primeira etapa não teve chance nenhuma de abrir o placar, né? Então, o Rogério Ceni foi uma boa estreia para ele, apesar da derrota. A gente viu o Gabigol tendo bastante chances claras de gols. E o Thiago Volpe também estava numa grande noite, né? Então, acho que isso conta muito a favor do São Paulo por ter conseguido a vitória. Que a gente viu que o Flamengo foi muito intenso e se não fosse o Thiago Volpe e alguns erros claros de gols que o Flamengo teve, ainda mais aquele com o Gabigol na primeira etapa, o resultado poderia ter sido diferente, né? Então foi uma grande estreia sim, o Flamengo teve as melhores oportunidades, mas o São Paulo foi mais preciso, né? Nas únicas duas que teve, foi lá e guardou. Só queria falar que o São Paulo não é que ele não criou chance, ele não chutou pro gol mesmo. O primeiro tempo ele coisa errado. Só isso mesmo. Léo, vamos fazer um balanço geral aí. O time do Ceni, para mim, não foi mal, tá? Muito pelo contrário. Teve intensidade, buscou bastante o gol. O saldo, lógico que a derrota não é legal, ainda mais num jogo eliminatório, dentro de casa. Claro que não tem a torcida, então tem que ter um fator a menos, né, a favor do seu time. Mas, mesmo assim, o saldo em si da apresentação do time com o Rogério Ceni é bom. É um time que teve intensidade, que buscou o gol, que pressionou o adversário. Não deu chance para o São Paulo. O problema deles é que, realmente, quando teve a chance, o São Paulo aproveitou. Uma no vacilo individual, né, num problema que aconteceu com o Hugo mesmo. E depois o primeiro gol no lance também ali, que o Brenner tá brilhando. Não tem... a bola bate nele, ele aparece nos melhores lugares sempre. De momento. Mas no geral o Flamengo foi bem, mesmo com o time ainda, digamos, não é remendado, porque os reservas do Flamengo são titulares em qualquer outro time do Brasil, mas com um time que não é o principal, que não é o 11 ideal do Rogério, e também não era do Domi e assim por diante, ainda assim conseguiu se apresentar bem. Eu não acho que é demérito do Flamengo a derrota, é muito mais mérito do São Paulo de saber aproveitar as oportunidades que teve. E, Léo, eu só queria complementar minha fala, falar que a gente não podia deixar de citar também as grandes pressionadas, né, que o Flamengo deu na saída de bola do São Paulo. Porque a gente viu que o São Paulo tentava sair com a bola no pé a todo momento e em várias oportunidades errou, né? Saiu jogando errado e o Flamengo teve grandes oportunidades. Só que, como eu disse, não foi efetivo assim, né? E contou com uma bela noite do Thiago Volpe e não conseguiu guardar. E, e essa saída de bolas erradas, mano, preocupa muito, né, os torcedores do São Paulo. A gente vê que a cada saída de bola é um ataque cardíaco que dá na torcida, né? Então, tem que ter um sangue frio para fazer aquilo que, meu Deus do céu. Então, né, eu particularmente gostei do Flamengo. Fazia um tempo que eu não vi o Flamengo desse jeito. Me lembrou bastante o do Jesus, o Rogério. Eu achei ele muito humilde numa entrevista que ele deu antes do jogo, em que o jornalista perguntou para ele: o seu Flamengo vai ser semelhante do Jesus? Ele falou assim: a base vai ser aquela. E ele vai. Lógico que ele tem os conceitos dele, mas ele manteve, querendo ou não, o time que deu certo, né? Não significa que vai ganhar tudo, mas, tipo, o erro do Domi para mim foi esse: quis mudar muita coisa, quis mexer muito no esquema e tem certos jogadores que não estavam tão habituados a certas funções que ele colocou. E o time do São Paulo, o time do Flamengo foi muito bem contra o São Paulo. É que contou com algumas infelicidades. O gol do Gabriel no primeiro tempo era um gol assim que ele podia ter feito.
Se o Vitinho tocasse um pouquinho mais para frente, seria um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, né? E eu achei que o Gabriel ajeitou a perna errada. Mesmo ele sendo canhoto, se ele ajeitasse para a perna direita, ele teria um ângulo maior para fazer o gol, né? Por isso que eu até falei que o Pedro faria aquele gol pelo fato de ser destro. Só, além disso, né? Além de ser muito matador e tudo. Mas o Flamengo não aproveitou inúmeras chances e para mim a pior foi a do Arrascaeta no segundo tempo. Ele roubou a bola ali, o Bruno Henrique sozinho, ele não tocou, ele chutou para fora. Lance assim, não é culpa do treinador, é culpa do cara, entendeu? O treinador põe para jogar, se o cara não tocou a bola no lance que era para tocar, não tem como falar assim, o Rogério errou. E o outro também, grande parte do Volpe. O Volpe fez boas defesas, aliás, ele fez uma defesa extraordinária num chute do Arrascaeta, que ele até encaixou a bola, que foi no ângulo. Então, assim, grande partida do Flamengo. E, assim, a gente pode esperar coisas boas desse time dele aí. E o Flamengo não tá morto no confronto ainda. Pode ser que ele consiga virar aqui no Morumbi. E grande partida. Pode falar, Bruno. E lembrando que essa chance do Arrascaeta aí foi mais uma em saída de bola errada do São Paulo, né? Então, se arrisca muito para sair jogando. Faz o simples, né? Faz o arroz com feijão. Exatamente. São Paulo que, né, direto, né, e contra o Flamengo ainda, perdeu muitas, né, no primeiro tempo acho que eu contei umas 3 que ele perdeu ali, e no segundo tempo também algumas, o Flamengo perdeu de ganhar esse jogo, a gente pode falar isso, o São Paulo teve os méritos, aproveitou a chance, futebol é bola na rede, mas o Flamengo perdeu de ter ganho esse jogo. E falando de goleiros, né, infelizmente não tem como não falar do Hugo, ele falhou no gol de São Paulo, uma falha grotesca, né, queria saber de vocês primeiro, goleiro tem que jogar com os pés, né? Tem que ser lei. E segundo, vocês acham que o Hugo vai conseguir ter personalidade de seguir em frente depois de um erro grotesco desse? Bom, é engraçado eu falar isso porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou goleiro. Joguei futebol de salão há muito tempo. No salão, o goleiro tem que saber jogar com o pé, né? É uma coisa que foi modernizada do salão para o futebol de campo. O Guardiola trouxe principalmente isso. E, vou ser sincero, eu acho que o goleiro não tem que jogar com o pé. Se o goleiro tá no gol, é porque ele sabe defender, porque ele sabe jogar com as mãos. Os caras da linha tem 10 caras na linha. Eu acho que o goleiro não tem essa necessidade de ficar se apresentando para jogar com o pé o tempo inteiro. O goleiro tem que saber sair do gol igual o Neuer faz, às vezes, como um líbero. Isso tem que saber. Agora, saber sair driblando, dando passe, começando jogada, eu acho que não. Eu acho que isso é um modernismo desnecessário no futebol. Existem tantas coisas para você aprimorar. Se tem 10 caras na linha, não é possível que não consiga fazer uma saída de bola sem o goleiro ter que ficar tocando a bola, né? Então eu acho que é um modernismo totalmente desnecessário. E sobre o Hugo, ele já mostrou personalidade quando o jogo acabou, né? Ele vai dar entrevista, se qualquer jogador ali, não qualquer, mas a grande maioria, iria sair de cabeça baixa, não ia querer falar, ia sair chorando. Simplesmente pegou, deu a entrevista, falou que sabe que errou, reconheceu o erro, não ficou tentando dar justificativa, até porque não tem como, né? E ele foi muito realista. Ele sabe que ele foi destaque durante vários jogos do Flamengo e que uma falha vai acontecer em qualquer momento, podia acontecer. É claro que a falha dele interferiu muito no resultado. Não é uma falha no jogo que foi 3-1 pro Flamengo, é uma falha que foi no jogo 2-1 pro São Paulo. Então, se não sofre aquele gol, o jogo é empatado pro Morumbi. Mas eu acredito que sim, ele parece ter uma cabeça muito boa. É um cara que já jogou nas seleções de base do Brasil. Então, assim, tem uma certa rodagem, tem uma noção do talento dele, da experiência, mesmo que pouca, mas já criaram uma bagagem nele. Nossa, eu concordo demais com o Renan. Eu acho essa modernização do futebol atual totalmente desnecessária. Porque, como o Renan disse, goleiro não é feito para jogar com o pé, goleiro é feito para jogar com a mão, para saber defender bem. Então a bola foi no goleiro, apertou, dá o chutão para frente, faz o básico, que nem eu disse na saída de bola do São Paulo. Para que ficar correndo todo aquele risco de levar um gol se você pode dar o chutão para frente e tentar recomeçar tudo de novo, entendeu? Então, eu acho que é totalmente desnecessário essa possibilidade assim de goleiro saber sair jogando com os pés. Lógico, que nem o Renan disse, tem que saber sair do gol, como líbero, tudo isso, mas sair jogando com os pés eu não acho necessidade, não. Tanto é que ele foi tentar fazer isso, ele que a gente sabe que não é a primeira vez também que ele falha com os pés. Eu não me recordo do jogo que ele falhou também na saída de bola e o Flamengo levou gol. Então, cara, você sabe que você não é tão bom saindo com os pés. Dá o chutão pra frente, faz o básico, entendeu?
Então, eu acho muito desnecessário isso. E quanto à personalidade dele, ele já mostrou totalmente uma personalidade muito elevada quando ele assumiu aquela bucha, assim, né, podemos dizer, no jogo que ele, no jogo de estreia dele no Flamengo, né, contra o Palmeiras, que o elenco inteiro praticamente do Flamengo tava com Covid. Ele entrou e fez uma grande partida, foi o melhor em campo. Então, ali ele já mostrou total personalidade e também mostrou a personalidade no final da partida, como o Renan disse, assumindo o erro, sem se esconder nas costas de ninguém. E, cara, com apenas, se eu não me engano, ele tem 21 anos, ele já mostrou uma grande personalidade, né? Porque a gente vê que quando um jovem, assim, falha num jogo decisivo desse, sai cabisbaixo de campo, não quer falar com a imprensa. E ele não, ele foi diferente, já mostrou personalidade aí também. E eu acho que ele tem tudo para ser um grande goleiro, como muitos dizem, o nosso futuro goleiro da seleção, porque, cara, ele é um ótimo goleiro. E a gente vê assim que goleiros grandes também sempre falharam, como o Marcos, o Rogério Ceni. É natural do goleiro, ele tá sujeito a falhar. Então, isso para mim não pode afetar ele, não pode abalar o psicológico dele não, porque ele é um grande goleiro. Só queria acrescentar aqui que quando um goleiro falha, é muito mais visível, né, do que um jogador qualquer de linha. Porque um jogador de linha, um zagueiro, falha na cobertura, o pessoal fala durante a noite, o jogo aconteceu à noite, fala durante a noite, no outro dia ninguém lembra mais da falha dele. O goleiro não, ele fica muito visível. Então, ele ter essa cabeça, saber que ele errou e reconhecer o erro dele, falar que vai trabalhar para não acontecer mais, essas coisas assim, mostra muita personalidade e muita maturidade, né? Porque se é um outro jogador, abaixa a cabeça e sai andando por aí, sabe? Age como se fosse vítima. Ele não, ele falava, botou a cara, deu a cara a tapa e falou, eu errei, vou trabalhar para melhorar. Mas e isso é muito bom quando se vem de um goleiro, porque é muito mais visível do que um erro de jogador de linha, né? Geralmente o erro do goleiro sempre interfere no resultado, é uma coisa que não tem jeito. Bem, primeiramente, queríamos fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o goleiro jogar com o pé. Para vocês, assim, no auge, hoje, os goleiros que a gente tem no Brasil, quem que é o melhor? Assim, se for pegar ele no auge, para vocês, quem que é o melhor? Isso é difícil. É muito difícil. Porque, assim, todo mundo fala do Everson, do Atlético Mineiro, porque até o Sampaoli que pediu ele no Santos, pediu ele agora no Atlético. Mas eu não consigo pensar assim, sendo bem sincero. Se Eu tivesse, também. se tivesse que eu- escolher um goleiro na melhor fase dele, aqui do Brasil, vocês não sabem quem vocês escolheriam? Com o pé, não, eu não Não, não, saberia não, quem não, escolher, não, não. goleiro, goleiro. Goleiro normal, Que fecha o na, gol. na Que melhor fecha o pé. fase, Na melhor sem fase. ser agora. É, assim, falar assim, um goleiro que tá hoje no futebol brasileiro, né? Você sabe o potencial dele, já viu ele no auge, pra você, quem que você pegaria pro seu time? Cássio. No auge era o que eu ia falar também, o Cássio, né? Por tudo que ele Exatamente. fez. E ele Exa sabe jogar com o pé? Não sabe. exatamente. Isso que eu ia prezar. O Cássio, ele conseguiu ganhar tudo pelo Corinthians. Eu não sei se ele é o maior vencedor pelo Corinthians, mas ele é um dos. Ele é um cara que ganhou tudo. Tudo que o Corinthians pode vencer, ele ganhou. Entendeu? E o Cássio não sabe jogar com os pés. O Cássio não é bom. Só que assim, é difícil você ver o Cássio falhar com os pés porque ele pega a bola, ele dá chutão. Entendeu? Ele não brinca. O Cássio, ele dentro das três taves, no auge, não tem para ele aqui no Brasil. E é verdade. Aí agora o São Paulo, por exemplo, para mim, o Everson não é mais goleiro que o Vanderlei nunca. Nunca. Aí o São Paulo colocou o Vanderlei no banco para pôr o Everson porque o Everson joga com o pé. E sendo que o Everson já falhou com o pé no Santos e entre outras vezes. E aí ele perde um buta de um goleiro que, assim, salva o time para botar um goleiro ok que sabe jogar com o pé. Pode falar, Renan. Só para acrescentar nessa do Sampaoli, a gente tem exemplo do Guardiola, né? Quando ele chega no City, ele manda o Hart, que é um goleiro que esteve com o City desde o começo da fase milionária do City, na verdade até antes, né? Ele foi o pilar de construção daquele City. Eu sou muito fã do Hart, eu sou suspeito para falar, tem muita gente que me critica por isso, mas eu gosto muito dele. E o Hart teve a sua carreira indo por água abaixo por causa disso, porque ele estava numa época boa. Quando chega o Guardiola põe ele no banco para colocar o Cláudio Bravo, porque o Cláudio Bravo sabia jogar com os pés, mais ou menos também, que não era lá essas coisas. E aí o Hart vai emprestado para o Torino da Itália, vai para o West Ham, hoje é reserva no Tottenham, então passou pelo Burnley também.
Então, assim, a carreira de um cara foi por água abaixo porque um treinador queria que ele jogasse com o pé. Exato. E isso incomoda. E assim, eu acho que, pô, por exemplo, os treinadores têm que olhar, e vamos olhar o mercado até mundial. Poucos goleiros são realmente bons com o pé. E assim, os que são bons, que a gente considera bom, erra direto. O Ederson, goleiro da seleção brasileira de City, direto ele compromete. Ele não é assim com frequência, né, comparado com os goleiros, mas erra também. Então assim, não compensa você tirar um puta de um goleiro do seu gol para pôr um cara que é pior que ele, só porque sabe jogar com os pés. E eu vejo lá na Europa os times que a gente tem como referência, tipo o Bayern de Munique. O Neuer não tem que tocar tanto na bola, assim, nas jogadas. É um time dinâmico, o meio campo aparece, o meio aparece, os laterais abrem, os zagueiros sabem jogar bem com o pé. Que aí o zagueiro a gente tinha que cobrar isso sim, porque saída de jogo, o goleiro não. Né? O Neuer sabe jogar com o pé, mas o Neuer ele se destacou mais por ser livre. O Renan citou isso no começo. Aquela partida que ele fez contra a Argélia aqui no Brasil foi ali. Aquela partida que começou de goleiro ter que adiantar, de goleiro ter que jogar com o pé. E eu acredito que isso não é nenhum modernismo do futebol, isso é um modismo. É uma moda, entendeu? Daqui a anos, talvez mude, entendeu? E talvez as pessoas parem de querer isso, né? O São Paulo, por exemplo, é um exemplo claro. O Fernando Diniz, desde a época do Audax, exige muito do goleiro. Toda hora é bola no goleiro. Por quê? Porque falta criação, falta jogador aparecer. E às vezes acontece. O Flamengo tinha 7 jogadores do São Paulo no seu campo de ataque. Tava muito sufocado. Às vezes a melhor coisa é um chutão. Entendeu? E às vezes acontece nem na Libertadores. O Diego deu um lançamento lá e o Gabriel ganhou dos zagueiros e fez o gol. Podia acontecer. Né? O Bruno Henrique ali, o Rascaeta ganhar a bola do jogador de São Paulo e criar uma jogada. Então, acho que o Hugo ele vai conseguir passar por isso, mas ele poderia ter evitado. O Brenner estava sufocando ele ali, mas ele teve tempo para dar o chutão. Mas aí que tá também é muita confiança, né? O cara falou assim: eu vou tentar driblar aqui. Poxa, ali não é lugar. Então, falhou e podia ter evitado a falha. Os brasileiros têm que tirar isso da cabeça, sabe? De querer cobrar do goleiro que joga com o pé. Eu dei o exemplo aqui do Cássio, mas tem outros goleiros que eu gosto também, que antes já foi o Fernando Praz. Sempre foi um bom goleiro, mas o Fernando Praz nunca foi um cracão com o pé. Entendeu? E assim, não pode cobrar disso de um cara. O Marcos campeão do mundo, o Marcos tem vários momentos em que ele falhou com o pé. Mas, poxa, pra mim é um dos maiores goleiros que já teve aqui no futebol brasileiro. E ele não sabia jogar com o pé. E pra mim é melhor que muitos aí que sabem jogar com o pé hoje em dia. Então, acho que é algo que eles têm que tirar da cabeça. Pode falar, Bruno. E outra, além disso, o Hugo deveria ter um raciocínio mais rápido ali na hora que ele domina a bola, né? Porque ele, com a confiança que ele tá, ele falou, vou tentar driblar o Brenner. Só que aí ele pensa, cara, olha a fase que o Brenner tá vivendo. O cara tá fedendo a gol. Tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. Vou facilitar, vou dar o chutão pra frente. E ele não pensou nisso, né? Então, tipo assim, acho que fica muito visível assim, você tem que pensar com o cara que você vai ter na frente, né? Ainda mais na fase que o Brenner tá vivendo, ele tá fazendo gol de qualquer jeito, então tava na cara ali que ele ia roubar a bola e ia fazer o gol. Não, e sem contar que o Hugo cortou pro lado errado. Ele cortou pro lado que não tinha espaço. Eu acho que se eu tivesse ali, eu roubava a bola dele. E olha que eu não sou nem profissional. Então ele devia ter jogado pra direita dele ali mesmo, conduzindo. Aliás, o Hugo, eu acho que ele é destro. Então ele cortou pro lado ruim dele ainda. Então, assim, eu acho que. Sei lá, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas acontece. Erros acontecem. Ele vai superar isso. Tomara que supere também, é um bom goleiro. Agora, falando de um outro jogo aí, né? América e Inter, né? A gente anteriormente falamos que o Inter era favorito, confronto e tudo. O Abelão já estreou com o pé esquerdo, né? Como a gente fala. Já estreou perdendo para o América em casa. Queria saber se vocês repararam, se vocês acharam que o Inter tá diferente, o esquema, e se vocês acham que o Inter ainda é favorito no confronto. Cara, eu falei pra vocês na semana passada, eu falei, meu, o América pode aprontar pra cima do Inter. Eu falei. E aí eu falei, mas eu acho que o Inter passa e ainda tava com o Kudê naquela época, né? Então, agora com a saída do Kudê, o Inter perde muito, né, cara? Foi o que a gente tava falando. O Inter não tem um elenco recheado assim, tem um elenco limitado e o Kudê tava fazendo o máximo dele ali. Então, agora com o Abel, como a gente disse, não foi uma contratação boa, né? Porque a gente falou na semana passada que os 3 últimos trabalhos dele não foi bom no Cruzeiro, no Flamengo e no Vasco. E é um técnico ultrapassado, né?
Todo mundo sabe que o Abel é um técnico ultrapassado no futebol brasileiro. E o Lisca vem numa crescente muito grande, né? Deixando o time do América redondinho na marcação, muito bem postado defensivamente. Então agora eu acho que complicou para o Internacional, viu? Eu acho que o Inter não passa do América, não. Você perguntou se o Abel mudou muita coisa. Eu acho que, assim, o primeiro tempo do Inter, ele manteve a base do time, né? Não mexeu nas peças. E o primeiro tempo a gente viu o Inter ainda no padrão, não do Cudê, mas seguindo mais ou menos aquela linha. Depois desandou. No segundo tempo o Abel tentou mexer. É claro que tipo, o gol ainda sai no primeiro tempo, né? Você já sai atrás do placar. Mas no segundo tempo o Abel tentou inventar um pouco ali, tentou colocar já mais o estilo Abel e não deu certo, não rendeu. Eu assisti o jogo depois, eu não assisti o jogo ao vivo, assisti RBT. E, enfim, vai ser complicado pro Inter, cara, porque se você sai com empate, ainda dá pra você achar um lance lá em Minas e abrir o placar, e aí você administra porque você tem mais força de elenco. Mas quando você sai atrás, vai ter que propor o jogo contra um time que é organizado do Lisca, que foi o que eu falei na última vez que a gente gravou falando sobre o Lisca, quando eliminou o Corinthians. É um elenco sempre muito bem organizado e que não é rachado, sempre todo mundo correndo um pelo outro. E pra mim reflete muito o técnico, sabe? O Inter do Cudê era aquele time aguerrido. O Cudê na beirada do campo era aquele cara malucão, ele ficava gritando o jogo inteiro, não sei como ele tinha voz todo jogo. E o Lisca também é assim, o Lisca participa, é um cara que cobre o jogador até o fim, mas que quando acaba o jogo vai lá, abraça cada um, sabe? Então eu acho muito difícil o Inter reverter um jogo assim, contra um time desse, contra um técnico desse e pela situação que vive. Eu acho que vai ser muito complicado. Pode até ser achar dois lances isolados, ou achar um e ganhar nos pênaltis. Pode acontecer pela força de elenco, porque para mim o elenco no papel é melhor que o do América, isso eu acho que é indiscutível aqui entre nós três. Mas o momento do América é muito melhor dentro e fora de campo. Né? O Inter vinha bem, só que aí essa derrota muda tudo o cenário. Muda tudo. E o momento fora de campo também interfere muito. Concordo. E, assim, ficou difícil pro Inter. O Abelão, o time até que estava semelhante. Né? Claro que ele acaba acertando uma coisa ou outra, né? O time tem uma mudança. É difícil, assim, o time continuar jogando exatamente igual. Mas eu acho que se o Abelão não for manter, né, uma humildade tudo, como a gente fala, não for orgulhoso, ele vai manter o esquema do Cudê, mesmo que é o melhor esquema para esse time do Inter, com os jogadores que tá faltando e tudo mais, acho que é o melhor jeito dele jogar. E eu não sei, eu tô na dúvida se o Inter consegue reagir, porque, né, além de começar um trabalho novo, o América e é um time organizado, né, o Lisca, certeza que vai usar uma pressão muito motivadora para os caras e deixar tudo dentro de campo, né, o América nunca foi tão longe na Copa do Brasil, se eu não estou enganado, e vai chegar numa semifinal, se classificar em cima do Inter, né, e o time do Inter é um time que eu não consigo gostar da forma que ele joga. É um time que eu acho que não tem aquele algo diferente. O Galhardo vive uma grande fase. Mas, por exemplo, o Corinthians em crise montou um esquema para anular o Inter e para jogar pelo 1-0 e conseguiu. Assim, não tomou sustos. O Galhardo até perdeu a cabeça no final do jogo. Então, eu não sei. Né, acho que vai ser uma parada difícil para o Inter. E eu não imaginava. Eu achava que no Beira-Rio ele ganharia. Ou no máximo um empatezinho que o América ia conseguir. E o empate estava bom pro Inter ainda. Porque agora que se né, não tem torcida, é meio que campo neutro. O que muda é que os jogadores conhecem alguns atalhos no campo, sabe aonde o campo tem as falhas e tudo mais. Mas, tipo, com a torcida, imagina o placar do jeito que tá com o Independência lotado. Era outro jogo. O Lisca ia virar cambalhota ali na zona de treinadores, e isso é incrível. Mas agora vai ser difícil pro Inter. O Patrick saiu lesionado, não sei se é uma lesão grave. E, né, mesmo que ele volte, talvez não volte 100%. Então, difícil. E o Inter vai ter que abrir o olho. Né? Pode falar, Renan. Não, só para acrescentar, o Patrick e o Nonato testaram positivo para Covid hoje. Então, vão ser desfalques, não vai ter jeito. Então, o Nonato que é um jogador aí que eu até brinco, eu falo que ele é o tampa-buraco do Inter, porque falta um cara, tá o Nonato ali. E eu até também brinco, eu não sei nem aonde que o Nonato gosta de jogar, porque eu já vi jogando de tudo. Né? O treinador falou assim, eu tô precisando de um cara pra ficar de gandula. Ele, opa, ele levanta a mão que ele quer. Então,
jogador aí multifunções no Inter, joga em várias posições e é um desfalque. O Patrick, né, titular absoluto, também nem se fala. E uma coisa que o Renan até falou, a questão quando ele mudou, eu acho que isso que pesa para treinador quando chega no clube, é o banco. Porque mesmo que ele conheça um pouco, mesmo que seja limitado, ele não sabe quem pôr, porque ele fica na dúvida, como que ele vai mudar o esquema e o que, que vai acontecer. Né? Isso vai acontecer direto e pode acontecer muito com a Abel na volta também. Isso pode ser um fator que preocupa a torcida do Inter. Agora vamos falar de um outro Abel, só que vamos falar do Abel que tá dando certo, até o momento, que é o Abel do Palmeiras, né, o português. O Portuga aí, né, chegou 2 vitórias, a vitória de quarta-feira foi uma, não digo surpreendente, mas eu acho que a gente tem que exaltar por conta que o Palmeiras viu com um time recheado de desfalques e ganhou de 3-0 do Ceará, que é um time muito chato. Então, queria saber de vocês aí se ele acertou o Palmeiras mesmo e se o Palmeiras passa a ser um time favorito para as competições que ele está competindo a partir de agora, né? Que acho que o time engrenou. Bom, vamos lá. O Abel no Palmeiras tá indo bem, a gente não tem muito o que falar, né? Manteve a base do time do Cebola, e ainda agora tem bastante desfalques, e mesmo assim conseguiu com um time que não é o ideal do Palmeiras, não é o 11 ideal, a gente sabe disso. Conseguiu matar o jogo em 5 minutos. A gente foi ver, o Palmeiras matou o confronto em 5 minutos. Tem a contestação do lance do Ceará, tem tudo mais, mas mesmo assim eu acho que não é uma coisa que iria interferir assim, porque para mim o Palmeiras está jogando muito bem. Finalmente vai poder, eu acho que fazer frente aos clubes ali, Atlético, Flamengo, na disputa pelo título, eu acho, do brasileiro, né, eu digo no caso. Eu acho que é um time que está encaixadinho, que está entendendo bem a proposta, saiu daquele jeito totalmente defensivo que era com o Luxemburgo, aquele time que não era muito mais reativo, não era um time muito ativo. Foi assim já com o Andrei, agora com o Abel. Então, assim, ele tá seguindo o caminho que estava dando certo. Se ele viu que com o Cebola estava dando certo o time armado daquele jeito, ele tá mantendo. Tá, claro que tá mudando as ideias dele, tá, isso aí é inegável. Mas o fato dele conseguir manter o nível lá em cima já é muito bom pro Palmeiras. E manter o nível com desfalques que teve, né? E cada vez mais o Palmeiras está somando mais desfalques. É complicado você manter o nível e ele tá conseguindo. Então, a avaliação do trabalho dele agora no começo é muito bom. E o jogo contra o Ceará foi a prova disso. Bom, nesse quesito de desfalques, hoje já saiu mais 3 desfalques, né, pro Palmeiras. O Rony, o Danilo e o Gabriel Silva. E o Gabriel Menino também, que estava na seleção, testou positivo para Covid também. É desfalque. E pode aumentar, né? Porque esse surto aí de Covid pode aumentar no elenco do Palmeiras. Então, como o Renan disse, ele veio mantendo o trabalho do Cebola e vem dando certo. A gente via o Palmeiras do Luxemburgo e agora o Palmeiras do Abel é muito diferente. É grotesca a diferença entre os dois. O Palmeiras do Luxemburgo não atacava, só defendia e defendia mal ainda. E agora o time do Abel soube aproveitar o apagão, né? A gente pode dizer assim, de 5 minutos que o Ceará teve e matou, vamos dizer assim, o confronto, né? Porque agora fica muito difícil para o Ceará reverter essa situação, mesmo com os desfalques que o Palmeiras vem tendo. E aos poucos ele vai implantando a filosofia de jogo dele, né? Que a gente vê a saída de bola assim do Palmeiras com 3 zagueiros, né? O volante recuando para o centro da zaga para fazer a saída de bola. E os dois lateral trabalhando como ala, né? Que a gente viu o Gustavo Scarpa contra o Ceará, nossa senhora, atacando que tanto é que fez o gol, né? Então, é um trabalho muito bom que ele vem fazendo. Como o Renan disse, ele viu que estava dando certo com o Cebola e manteve. Mudou totalmente o time que vinha sendo com o Luxemburgo, né? Porque com o Luxemburgo, como a gente havia falado, ele colocava 3 meias de armação no mesmo jogo de titular. Então, é muito diferente, né? Agora o Rafael Veiga cresceu de produção, vem jogando muito bem, e os 2 pontas de velocidade. Então, era tudo isso que a torcida do Palmeiras também queria, né? Então, até agora só tem que exaltar o trabalho que ele vem fazendo aí no Palmeiras. É um grande trabalho aí, a gente pode colocar um pouco na conta do Cebola, né? Porque o Cebola, quando ele sumiu inteiramente o Palmeiras, ele chegou fazendo mudança. Ele colocou o Luan na defesa, colocou o Felipe Melo no meio, tirou o Patrick de Paula, que, assim,
Ele é um bom jogador, mas eu acho que ele estava muito confiante, a ascensão dele estava subindo para a cabeça, e aí cometendo alguns erros, estava tendo alguns erros de irresponsabilidade no jogo, e aí tirou ele. Tanto é que hoje o Felipe Melo machucado, o Danilo tá na frente do Patrick de Paula ainda, né? Perdeu completamente a confiança, ele jogou o menino para lateral, o Marcos Rocha não vinha num grande momento. O Zé Rafael, com o Luxemburgo, era ponta esquerda. O Cebola colocou ele como um segundo volante, o jeito que sempre jogou no Bahia. Foi ali que ele produzia bastante no Bahia, né, como meio-campista ali. E deu espaço para Rafael Veiga, para mim, dos meio-campistas amadores que o Palmeiras tem no elenco, é o que estava numa fase melhor e está jogando muito bem. Né? Fez uma grande partida quarta, vem fazendo bons jogos. E ele abriu dois jogadores rápidos nas pontas, né? Infelizmente, o Wesley e o. Quem que é o outro que tá jogando? Era o William? O William, Gabriel Veron. não, mas o Verão não é titular, né? Ah, sim. É o Wesley e o outro ponta. O Wesley e o. Caramba, Não, agora você me pegou, Léo. é o William, não Fugiu é? da cabeça. Não, não era É, o William. não era. Normalmente no time titular do Palmeiras, que aí joga o Luiz Adriano de central. Às vezes jogava o Rony, mas o Rony virou reserva também. Era o Wesley. Ah, fugiu da cabeça. Então, mas ele deixou dois jogadores rápidos abertos. Né? Ele propôs velocidade, coisa que o Palmeiras não tinha mais. Então, mudou o esquema. Né? O Luxemburgo já com 3 meses amadores, como o Bruno ressaltou, e isso poluía muito o meio campo do Palmeiras, ainda mais que o Lucas Lima e o Scarpa, por exemplo, não viviam um grande momento. Acho que o Lucas Lima voltou a jogar um futebol ok. Jogou bem contra o Ceará, entrou bem contra o Vasco, mas assim, o Rafa Veiga tá na frente ainda. E o Abel tá seguindo o que o Cebola enxergou. É até engraçado não, o interino enxergar o que o Luxemburgo não tava vendo. E não sei, né? Então, acredito que o time do Palmeiras está evoluindo muito na mão do Abel e se torna favorito. Pode falar, Renan. Não, só rapidinho, eu dei uma pesquisada enquanto você estava falando. Desde a época do Cebola, eu estava jogando Rony de um lado e Veron do outro. E o Luiz Adriano centralizado. Pelo menos foi no que eu pesquisei aqui rapidinho. Mas tinha outro que vinha tendo oportunidade. Sim, porque o Isso Wesley, que tá me fugindo o da Wesley, cabeça. porque o Wesley tá comendo a bola, né? O Wesley, né, machucou e foi até mais É. dificuldade. E agora, enfim, né? O Palmeiras tende a crescer, mostrou força de elenco, né? Venceu um jogo improvável de 3-0, né? A gente achava que ele poderia vencer, mas não de 3-0. Poderia ter até mandado confronto, fazendo uns 4, 5, se aumentasse a intensidade no segundo tempo. Uhum. Mas o placar tá completamente favorável, né? E agora, falando aí de seleção, o Brasil joga hoje e a gente, né, querendo não ficar na expectativa de saber como que vai ser o time. Queria saber de vocês aí, o que vocês esperam do Brasil nessa data FIFA? Cara, eu já vinha falando que eu espero muito do Brasil que o Tite ele utilize, né, os nomes novos aí que ele vem convocando da seleção. Agora com esses desfalques aí, é bem provável que ele utiliza, né? Porque ele vai colocar o Alan ali de volante, Richarlison, Gabriel Jesus e o Firmino na frente, pode ser que ele aposte no Pedro na segunda etapa, né? Que é o que a gente tanto vem pedindo. E ainda mais num jogo com a Venezuela, que é uma das seleções, assim, teoricamente mais fraca das eliminatórias, junto com a Bolívia, vamos se dizer. Então é um jogo que ele pode apostar muito nos novos nomes e colocar para jogar para ver o quanto vem rendendo, né, com a camisa da seleção. E agora com o corte do Neymar, do Gabriel Menino, eu acho que a seleção pode ganhar muito no coletivo também, né? Porque com o Neymar a gente via assim que mesmo ele estando em campo, a seleção tinha um coletivo bom, mas era muito bola nele, né? É, meio que utilizava muito do Neymar assim nos jogos e agora pode utilizar bastante do coletivo. E nesse jogo aí contra a Venezuela dá para apostar bastante nos novos nomes e contra o Uruguai colocar um time mais cascudo, né? Porque querendo ou não é um clássico das Américas, né? Se a gente for parar para ver. Então, no jogo da Venezuela é o jogo ideal para ele apostar. Quando a gente está com essa coisa de coletivo, é bom a gente lembrar que o Brasil foi campeão da Copa América sem o Neymar, né? Foi o coletivo que deu resultado. Então, é claro que, assim, perdeu peças importantes, né, que são titulares, Casemiro, o próprio Coutinho, que provavelmente não vai jogar. Então, perdeu algumas peças que não, né, que são fundamentais nesse time.
Mas eu ainda acho que dá para esperar, principalmente contra a Venezuela, uma vitória, sendo aqui no Brasil. Né? Não tem nem. A Venezuela também é uma das seleções da América do Sul que tem tido uma ascensão, por mais que tenha estado mal no começo dessas eliminatórias. É uma seleção que tem uma base muito boa, foi vice-campeã sub-17, se eu não me engano, um tempo atrás, sub-20 também sempre vai muito bem. Então é o melhor momento da seleção da Venezuela, mas ainda assim não tem nem como fazer frente com o Brasil, principalmente aqui. Contra o Uruguai, são outros 500. Aí que a gente vai ver como é que é o Brasil sem o Neymar. Já teve na Copa América contra a Argentina, né, que ganhou, eliminou a Argentina, foi legal. E agora a gente vai ver com essa nova convocação, com os outros desfalques, como é que esse time vai reagir. Mas eu acho que sim, dá para ganhar os 2 jogos. O Uruguai também não é mais aquele. É claro que é uma seleção muito boa, para mim, a terceira da América, mas ainda assim o Brasil é melhor, é superior. E sem fator torcida, sem nada disso, dá para ganhar. Então, eu penso coisas positivas. Eu tava falando em off com o Bruno, a seleção brasileira, se ela jogar a eliminatória inteira, sem o Neymar e sem o Coutinho, ela classifica pra Copa. Assim, tranquilo, entendeu? Sem susto e, assim, só que, né, a gente pode até criar uma ilusão, mas o Brasil não precisa do Neymar, do Coutinho, mas assim, na verdade é uma só. Felizmente, o futebol brasileiro hoje, os jogadores não gostam mais de jogos decisivos. Né? Tipo, o único que eu vejo que gosta de decidir jogo, assim, e cresce em jogo grande é o Neymar. O resto você não vê essa crescente. Tipo, assim, os novos podem ser que mudem isso, mas os que a gente vê olhando agora, assim, olhando hoje, né? E o Tite convoca 23 nomes e usa só 12. E aí chega no dia de uma Copa do Mundo aí que tem desfalque, aí acontece que não sabe quem pôr, e aí põe alguém e aí a culpa é do cara ainda, né? Aconteceu com o Fernandinho isso, ele teve uma infelicidade, mas era pouco utilizado. Antes da Copa do Mundo, poucas vezes o Fernandinho foi utilizado, então é complicado. O Tite tem que usar as peças, tem que conhecer cada peça dentro de campo, testar, e assim, vai chegar na Copa, tem jogador que cai em rendimento mesmo, né? Que é a hora que o pau pega mesmo, os jogos ficam difíceis. Só que o Tite tem que montar um esquema que não fique só, depende do brilhantismo do Neymar. Porque aqui nas eliminatórias, o Brasil não depende dele. Aqui na América não depende do Neymar. E aí joga jogos que você vê que o Neymar participa muito, mas não é necessário que o Neymar pegue a bola e dribla 3 caras, por exemplo. Não é necessário que o Neymar faça um gol de falta. Não é necessário que o Neymar tire um coelho da cartola. Aí chegar na Copa do Mundo, passa a ser. Porque alguns jogadores somem, alguns jogadores têm dificuldade e o Tite não sabe quem pôr no lugar. Às vezes, com o Tite, com esse negócio dele de meritocracia, ele convoca certos jogadores que não estão preparados para aquele momento. Poxa, na Copa do Mundo, o Paulinho fez uma Copa muito abaixo. Ele tinha que ter sacado o Paulinho do time titular há muito tempo e não sacou. E foi um dos caras que jogou mal contra a Bélgica. O Fernandinho teve muita pouca oportunidade nas eliminatórias. O Casemiro foi suspenso nas quartas de finais, ele pôs o Fernandinho. O Fernandinho entrou no time do Brasil completamente perdido, porque não está habituado a jogar. Então é complicado. Então eu acho que ele tem que testar mais nomes. Aproveita que aqui a eliminatória é boa pra gente. O Tite tem na cabeça dele o time ideal. E mesmo que não tenha tantos jogos, os caras se entrosam. Então ele tem que testar possibilidades e sempre. Os caras que ele convocar tentar utilizar. Tem 5 substituições? Usa 5 substituições no jogo. Hoje ele podia mesclar uns caras aí, pôr Bruno Guimarães, pôs o Alan no lugar do Casemiro. Podia pôr o Gabriel Menino, já que convocou, não tá usando, coloca o menino para jogar. Testa o Pedro no jogo, o Everton Ribeiro deve ser titular hoje, coloca para jogar, então ele tem que utilizar mais as peças para não ficar dependendo na hora que for decidir, né, não saber quem pôr e deixar a seleção um grupo melhor mesmo, para não depender tanto do brilhantismo do Neymar. Né, ser um time coletivo mesmo para ganhar a Copa, porque o Neymar não vai ganhar a Copa sozinho. Né? Pode falar, Bruno. E outra, ele pode colocar o Diego Carlos também na zaga, né, para jogar, que é um jogador que muita gente vem pedindo há muito tempo e agora ele convocou porque o Rodrigo Caio machucou, né? Então, é um jogador que ele pode testar porque é um grande zagueiro e tem tudo para ter uma carreira brilhante com a seleção brasileira. Exatamente. Principalmente na zaga. O Thiago Silva a gente não sabe se ele vai chegar em 2022. Então testa o Diego Carlos com o Marquinhos. Testa o Felipe com o Marquinhos. Testa o Felipe com o Diego Carlos. Né? Testa possibilidades. Às vezes o Tite, sei lá, testa, por exemplo, o Marquinhos na direita. E joga com uma linha de 3. Não sei. Entendeu? Hoje é um jogo que ele podia testar várias possibilidades. Né? Um time bem mais fraco. O Brasil vai ter outras oportunidades com times mais fracos. E pode fazer teste, por exemplo. Coloca o Bruno Guimarães para jogar contra o Uruguai. Um cara que está acostumado a jogos duros. Põe pra jogar, entendeu? Tá no começo das eliminatórias ainda.
o Brasil é completamente favorito nessa competição de classificar para a Copa. Não precisa ser o primeiro colocado. É importante ficar entre os 4, porque senão não disputa repescagem. Mas o Brasil é favoritaço, então o Tite devia testar para ter em mente o sofrido melhor de cada um, né? E que a equipe se torne realmente um time para, assim, auxiliar mesmo o Neymar, o Coutinho, que são jogadores diferentes, e o Brasil, né, conseguir ganhar a Copa do Mundo novamente, porque não tem como ganhar só com individualismo, grupo, 2002 foi isso, tinha o Ronaldo voando, mas o Rivaldo comendo a bola, o Ronaldinho também, então era um grupo, então o Brasil precisa voltar a isso. Né? Queria agradecer aí ao Renan e ao Bruno, né? Essas foram as pautas que a gente bolou para hoje. Queria agradecer a disponibilidade, queria agradecer você que acompanhou a gente até o final. Deixa aí nos comentários o que você pensa, se você concorda com a gente, o que você acha sobre o goleiro jogar com o pé, seleção brasileira, entre outras coisas. Se quiser deixar palpite aí da sua semifinal, deixa aí também, que a gente está lendo. Muito obrigado mesmo. Siga o Futebol na Veia nas redes sociais, acompanhe lá no blog, a gente trabalha lá, a gente escreve alguns textos aí dos campeonatos europeus, de coluna. Então fiquem ligados lá, beleza? Se inscreva se você ainda não é inscrito e muito obrigado.